Mãos na cabeça, vigarista! O grito ecoou pela rua 15 de Novembro, em pleno centro de Curitiba. Dezenas de pessoas pararam para assistir minha humilhação pública. Eu estava sendo tratada como criminosa, algemada na frente de testemunhas horrorizadas. Quando finalmente consegui mostrar minha identificação de promotora de justiça, o rosto daquele policial se transformou. O autoritarismo virou pânico puro. Ele não sabia de duas coisas cruciais. Tudo estava sendo gravado, e ele era exatamente um dos alvos da investigação que eu conduzia antes de ser afastada. Aquela abordagem humilhante seria a peça final que faltava para destruir um esquema de corrupção que quase destruiu minha vida primeiro. Se você gosta de histórias reais de injustiça e reviravolta, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a história está só começando, e o que aconteceu nos 6 meses antes dessa abordagem vai te deixar sem palavras. Meu nome é Mariana Cavalcante. Tenho 32 anos, e até 6 meses atrás, eu era uma das promotoras de justiça mais respeitadas de Curitiba. Minha trajetória não foi fácil. Cresci na periferia de São Paulo, filha de uma faxineira e de um motorista de ônibus. Fui a primeira da família a entrar numa universidade, a primeira a passar num concurso público federal. Cada degrau que subi foi conquistado com sacrifício, noites sem dormir, livros emprestados e muita determinação. Curitiba me recebeu com seu frio cortante e sua arquitetura europeia. Era início de junho quando assumi meu cargo, e a cidade estava mergulhada naquele inverno característico do sul, com neblina densa cobrindo as ruas de paralelepípedos do centro histórico. Eu amava caminhar por ali depois do expediente, observando as luzes amareladas dos antigos casarões, sentindo que finalmente tinha chegado onde sempre sonhei. Mas o caso que mudaria tudo começou de forma silenciosa. Uma denúncia atravessou minha mesa, vinda de uma fonte anônima. Autos de resistência falsificados, extorsão, policiais envolvidos numa rede de corrupção que fabricava provas e extorquia comerciantes da região metropolitana. Quanto mais eu investigava, mais podre o sistema se mostrava. Nomes importantes apareciam, conexões perigosas se desenhavam. Foi quando comecei a perceber os sinais. Um carro escuro estacionado em frente ao meu prédio todas as noites. Ligações de números ocultos que caíam assim que eu atendia. A sensação constante de estar sendo observada. Contei para minha supervisora, que me aconselhou a ter cuidado, mas continuar. O trabalho estava indo bem, as provas se acumulando. Eu não imaginava que o pior ainda estava por vir. A primeira rachadura na minha reputação apareceu numa segunda-feira cinzenta de julho. Cheguei ao Ministério Público e percebi algo estranho no ar. Colegas desviavam o olhar, conversas eram interrompidas quando eu passava. Minha supervisora me chamou em sua sala com uma expressão que nunca tinha visto antes, mistura de constrangimento e preocupação. Uma denúncia anônima havia chegado durante o fim de semana. Documentos detalhados, bem elaborados, acusando-me de ser uma impostora. Segundo o denunciante, meu diploma de direito era falsificado, minha aprovação no concurso público havia sido fraudada através de um esquema de compra de questões. Havia cópias de documentos, supostos depoimentos, uma narrativa tão bem construída que parecia impossível ser mentira. Senti o chão desabar. Anos de trabalho, de dedicação, de noites estudando até a exaustão. Tudo sendo questionado por uma acusação anônima. O protocolo era claro. Suspensão preventiva enquanto a investigação interna corria. Precisei entregar minha identificação funcional, meu acesso ao sistema, tudo. Saí daquele prédio como se estivesse flutuando, incapaz de processar o que estava acontecendo. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. A notícia vazou para alguns veículos de imprensa. Meu nome, que antes era sinônimo de integridade, agora estava associado à fraude. Redes sociais ferviam com comentários cruéis. Amigos pararam de responder mensagens. Minha família em São Paulo ligava desesperada, sem entender como aquilo era possível. Contrarei advogados, juntei todos os meus documentos originais, diploma autenticado, histórico completo da faculdade, comprovantes de pagamento do cursinho preparatório.
Tudo estava correto. Tudo era legítimo. Mas a máquina da difamação já estava em movimento. E o mais assustador, comecei a perceber que os documentos falsos eram bons demais, detalhados demais. Quem quer que estivesse por trás disso tinha acesso a informações privilegiadas, tinha recursos e, principalmente, tinha motivo. 6 meses se passaram como uma eternidade. 6 meses vivendo sob suspeita, vendo minha carreira desmoronar, lutando para provar algo que nunca deveria ter sido questionado. A investigação interna avançava devagar, cada documento sendo verificado, cada testemunha ouvida. Eu estava afastada, sem salário, sobrevivendo das economias que tinha guardado. Era uma tarde de dezembro, o verão começando a aquecer Curitiba, quando decidi sair para caminhar pelo centro. Precisava de ar, de movimento, de qualquer coisa que me tirasse da clausura do meu apartamento. Caminhava pela rua 15 de novembro, a Rua das Flores, observando as pessoas fazendo compras de Natal, quando ouvi os gritos. Mãos na cabeça, vigarista. A voz veio de trás, autoritária, agressiva. Virei e vi 2 policiais se aproximando rapidamente. Um deles, um homem alto de cerca de 40 anos, já vinha com a mão no colete, gritando para eu não me mover. Vigarista! Golpista! As palavras ecoavam pela rua. Pessoas pararam. Celulares foram erguidos. Eu estava sendo abordada como uma criminosa em pleno centro da cidade, cercada de testemunhas. Tentei explicar, mostrar minha identidade, mas ele não quis ouvir. Me empurrou contra a parede de uma loja, revista de forma agressiva e humilhante. Uma senhora idosa gritou que aquilo era um absurdo. Um homem começou a gravar. Eu me senti completamente impotente, exposta, destruída. Finalmente consegui pegar minha carteira. Tirei minha identificação original de promotora de justiça. Aquela que tinha entregue estava temporária da corregedoria. Mostrei para ele. O efeito foi instantâneo. A cor sumiu do rosto dele. As mãos tremeram. Ele deu 2 passos para trás. Gaguejou algo ininteligível. E então eu o reconheci. Sargento Oliveira, um dos nomes da minha investigação. Um dos policiais que eu estava prestes a denunciar antes de ser afastada. Naquele momento, tudo se encaixou. A armação, os documentos falsos, a perseguição. E ele tinha acabado de me dar a prova que eu precisava, gravada por dezenas de câmeras. A explosão foi imediata. Os vídeos da abordagem viralizaram em poucas horas. Promotora de justiça humilhada por policial em via pública. A hashtag chegou aos trending topics nacionais. Jornais, programas de televisão, todos queriam entender como uma promotora podia ser tratada daquela forma. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres queriam declarações. A corregedoria do Ministério Público foi obrigada a se pronunciar. O caso que estava engavetado há meses foi reaberto com urgência máxima. Outros promotores assumiram a frente, agora com um holofote público impossível de ignorar. E aí, finalmente, as peças começaram a se encaixar. Os documentos falsos que me incriminavam foram periciados adequadamente. A origem do papel, a fonte da impressora, tudo foi rastreado. A trilha levou a uma gráfica clandestina usada pelo mesmo grupo de policiais corruptos que eu investigava. As escutas telefônicas autorizadas revelaram conversas explícitas. Eles tinham planejado tudo. Precisavam me tirar do caminho antes que eu fechasse o cerco. Fabricaram as provas falsas, subornaram testemunhas, usaram contatos dentro do próprio sistema para plantar a denúncia anônima. O sargento Oliveira, ao me abordar naquele dia, não estava cumprindo ordens oficiais. Ele agiu por conta própria, movido pelo desespero de me intimidar uma última vez. Mas o tiro saiu pela culatra. As câmeras de segurança de 3 estabelecimentos comerciais capturaram toda a abordagem. As gravações dos celulares mostravam cada detalhe da humilhação. E mais importante, mostravam o momento exato em que ele me reconheceu e entrou em pânico. Aquele pânico era a confissão não verbal que faltava. Em 2 semanas, 7 policiais foram presos. Sargento Oliveira, 2 cabos,
3 soldados e um delegado aposentado que coordenava o esquema. As acusações eram graves: corrupção passiva, formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos, prevaricação. O Ministério Público emitiu um pedido formal de desculpas. Fui reintegrada com honras completas. A reintegração veio com pompa e circunstância, mas as cicatrizes permaneceram. Voltei ao meu gabinete no Ministério Público cercada de pedidos de desculpas, flores, abraços constrangidos de colegas que tinham duvidado de mim. Minha supervisora chorou, dizendo que sempre acreditou na minha inocência, embora seus olhos nos últimos meses tivessem contado outra história. Aceitei as desculpas porque era o profissional a fazer, mas algo dentro de mim tinha mudado irrevogavelmente. O processo criminal contra o grupo correu rápido, impulsionado pela pressão pública e pela robustez das provas. Em 8 meses, houve condenação. Penas que variaram de 8 a 15 anos de prisão. Sargento Oliveira pegou 12 anos. O delegado aposentado, 15. Além da prisão, todos perderam seus direitos relacionados ao serviço público, pensões, tudo. A justiça tinha sido feita no papel. Mas justiça no papel não apaga noites sem dormir. Não desfaz os ataques de pânico que comecei a ter sempre que via uma viatura. Não recupera os 6 meses de salário perdido, a reputação manchada, as amizades que se revelaram frágeis demais para suportar a tempestade. Comecei terapia 2 vezes por semana. Aprendi a respirar de novo, a confiar de novo, a andar pela rua sem olhar por cima do ombro. O caso ganhou repercussão nacional e virou referência no combate à corrupção policial. Fui convidada para palestras, seminários, programas de televisão. Conheci outras vítimas do mesmo esquema, pessoas que não tiveram a sorte ou os recursos para se defender. Criamos um grupo de apoio, uma rede de proteção para quem enfrenta perseguição institucional. Hoje, continuo sendo promotora em Curitiba. Continuo investigando corrupção, continuo enfrentando sistemas podres, mas aprendi que a força não está em nunca cair. Está em se levantar mesmo quando te empurram contra a parede, te chamam de vigarista e tentam te destruir. Porque às vezes, o momento mais escuro é exatamente aquele que antecede a virada completa do jogo. E essa foi minha história. Uma abordagem humilhante, que se transformou na prova definitiva da minha inocência e na queda de quem tentou me destruir. O grito de vigarista ainda ecoa na minha memória, mas agora com outro significado. Não como humilhação, mas como o momento em que eu recuperei tudo o que tentaram me roubar. Agora eu quero saber de você. Você já passou por uma situação de injustiça onde parecia que ninguém acreditava em você? Como você reagiu? Já enfrentou um sistema que parecia maior que você? Conta aqui nos comentários. Quero ler sua história e saber como você superou. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível resistir e vencer. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado aqui do lado, onde conto outra história que vai te deixar sem palavras. Até a próxima.